Graça e paz, igreja. Prazer estar com você novamente nesse curso bíblico da nossa igreja, Igreja Batista em Parque Chapecó. Nós já falamos na última aula sobre salvação e hoje vamos falar sobre Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Cristo, a igreja que o Senhor Jesus Cristo instituiu para que nós pudéssemos então levar essa mensagem de salvação, levar as suas palavras, levar seus ensinamentos, para que a gente pudesse então salvar o mundo perdido, salvar e resgatar o que se havia perdido. Queridos, eu vou trazer para você nessa aula um pouquinho sobre o que é a Igreja de Cristo, como a Igreja de Cristo ela é conhecida na Bíblia e qual a importância de você então fazer parte da Igreja de Cristo. Você sabe que fazer parte da Igreja de Cristo não quer dizer que você simplesmente está, como a gente costumava dizer há um tempo atrás, arrolado ao rol de membros, né? Um nome até estranho, né? E fazer parte da Igreja de Cristo, você vai ver que tem outro significado. Primeiro vamos conhecer então Igreja de Cristo. A igreja compreende todas as pessoas salvas que entregaram a sua vida para Jesus Cristo. Quando você ouve e crê na mensagem do Evangelho, mensagem acerca de Jesus, você então faz parte da família de Deus, você recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é incluído na família de Deus, chamada Igreja de Cristo, um dos nomes que você vai ver daqui a pouquinho. Então, todos os salvos de todos os tempos, né, de todos os séculos passados aí, aqueles que ainda virão a ser Igreja de Cristo, também fazem parte dessa igreja chamada Igreja Universal. Não é do reino de Deus não, tá? Daquela não. Essa aqui também é do reino de Deus, essa é a autêntica, essa é a verdadeira igreja do reino de Deus. E também a igreja é conhecida também visivelmente aqui junto a nós como igreja local. Igreja local é aquela igreja da qual você faz parte. No nosso caso aqui, Igreja Batista em Parque Chapecó, é a igreja local. Só que há um tempo atrás a gente tinha na mente, a palavra igreja na nossa mente vinha como uma casa, né? Você pedisse para desenhar uma igreja, desenhava uma casa com uma cruz em cima. E a gente vai ver, principalmente nesse tempo de quarentena, que a igreja é muito mais do que um espaço físico, onde as pessoas se reúnem. Ali é o ajuntamento da igreja, mas nós também, como igreja, individualmente, nós formamos esses membros, né, que juntos ali então nesse ajuntamento, ali no prédio, formam também o corpo de Cristo, que vem a ser instrumento de Deus para a salvação dos perdidos. Então, querido, nessa igreja tem algumas coisas que a gente precisa saber para o bom funcionamento dela. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Ele é o fundamento da igreja. Lá em Mateus, no capítulo 16, no verso 18 e 19, Jesus fala então a Pedro, um texto que muitas pessoas entendem de várias maneiras, mas a gente vai estar aqui mostrando o que realmente Jesus quis dizer nesse texto. Eu lhe digo, falando em relação a Pedro, que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Sabe que o nome Pedro também significa pedra. E quando Jesus está dizendo aqui que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele não está dizendo simplesmente na pessoa de Pedro ou falando dele mesmo. É óbvio que a gente já sabe que Jesus Cristo é a pedra fundamental. Mas nesse texto aqui, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, sobre o ensinamento, sobre aquilo que vocês aprenderam, sobre a doutrina dos apóstolos, como costuma dizer aqui na Bíblia, né? Sobre o ensinamento que eu deixei para vocês, sobre as minhas palavras, através da vida de vocês, a minha igreja vai ser edificada. O que ele quer dizer com isso? Olha, eu estou indo para o Pai. Vocês vão dar início, vão dar o start aí na igreja com aquilo que eu ensinei a vocês. Então é isso que Jesus está dizendo ali para Pedro, a autoridade apostólica, a doutrina dos apóstolos, ou seja, os seus ensinamentos que ele deixou a eles. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu.
O que Jesus está dizendo é o seguinte: nós então, a nós foi dada as chaves do reino dos céus. Ou seja, Jesus deu a nós as ferramentas, que é a principal delas, a sua palavra, a mensagem do Evangelho, para levar essas pessoas até os céus ao crerem nessa mensagem que nós carregamos. Nós carregamos essa mensagem, nós carregamos as chaves. Nós sabemos como chegar lá, porque nós já conseguimos através de Jesus Cristo. Então é isso que Jesus está dizendo aqui, no caso para Pedro. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Não é que o que a gente fechar aqui na terra vai fechar lá no céu. Né? Não, não é isso. Terá sido, ou seja, primeiro foi ligado no céu para depois ligado na terra. Aqui na terra a gente não manda no céu, é o contrário. Nós obedecemos às ordens do nosso mestre, no nosso cabeça, que é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja. Em 1 Coríntios 3,11 diz: porque Deus já pôs Jesus como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Então ele é quem manda na igreja. A igreja foi criada por Jesus, por isso ela permanece até hoje. Ele é o alicerce e ela jamais será destruída. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Glória a Deus por isso. Se fosse alicerce de homens, né, já teria ruído há muito tempo. Jesus Cristo também é o Senhor da igreja, ou seja, é o cabeça da igreja. Efésios 1:22 diz: Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. Ele é o cabeça, ele que manda. Jesus é quem manda, dirige e controla a sua igreja. Jesus também é o grande, é o supremo pastor da igreja. Jesus, através da sua palavra, instituiu líderes espirituais, no caso pastores, no caso a Igreja Batista, para que eles então pudessem conduzir um rebanho que não são deles. Não é deles, na verdade, é do Senhor. Porque Jesus Cristo, sim, ele é o grande, supremo pastor. Hebreus 13:20 diz: Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz é o grande pastor do rebanho. Por quê? Porque através da morte dele, nós fomos conduzidos aos céus, recebendo o perdão dos nossos pecados, recebendo a salvação por meio dele. Ele nos conduz, ele conduz o rebanho aos céus. Glória a Deus por isso. Amém, querido? Então nós vimos aqui um pouquinho a respeito de Jesus. Ele é o grande pastor, é o cabeça, quem manda na igreja, e ele é o fundamento, a pedra fundamental, e colocou ali os seus apóstolos, a doutrina dos apóstolos, seus ensinamentos através deles, para que pudessem dar um início à sua igreja. Como a igreja de Cristo é conhecida na Bíblia? Vamos ver então algumas passagens, algumas definições. Por exemplo, a igreja de Cristo é definida como corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Você já deve ter ouvido a expressão: você é membro de que igreja, né? Membro no sentido de fazer parte de um corpo. Um corpo tem muitos membros: braço, pés, mãos, dedos. São membros do corpo. 1 Coríntios 12:27 diz assim: pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Todos nós, como igreja, formamos o corpo. E cada pessoa individualmente é um membro, é uma parte desse corpo. Ok? Então, esse corpo possui vários membros, cada um com sua função no corpo, sua importância. Cada parte do corpo tem a sua importância no corpo e na vida uns dos outros. Se uma parte do corpo está mal, todo o corpo é afetado, como diz 1 Coríntios 12. Por isso, devemos cuidar uns dos outros para que todo o corpo esteja bem. Então, você viu aqui, a igreja é chamada de corpo de Cristo com muitos membros. Por isso que você é membro de alguma igreja. É chamado também de noiva de Cristo. A igreja é chamada de noiva. Em João 1:29, João, ele, ao ver Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E 2 Coríntios 11, no verso 2, o apóstolo Paulo diz assim: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem do Senhor, vem de Deus.
eu os prometi a um único marido, Cristo, que querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Então o noivo é Cristo, o marido é Cristo, a noiva é a sua igreja. Em Apocalipse 21, 9, diz: venha e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro, na visão celestial que o apóstolo João teve do Apocalipse. Eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. A noiva é a igreja de Cristo. O casamento vai acontecer quando? Quando Jesus Cristo então vier dos céus buscar a sua igreja. Vamos encontrar com Cristo nos ares, como dizem Tessalonicenses, como diz na palavra de Deus. A igreja é vista como uma noiva e toda noiva se prepara para manter um padrão de pureza e separação daquilo que desagrada o noivo. A noiva ela é preparada para o casamento. Isso requer santidade de nós como noiva de Cristo. Devemos estar preparados para a chegada do noivo, que é Jesus. Jesus, então, está nos limpando dos nossos pecados e nos aproximando, ao nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Então, cada vez que nos aproximamos, estamos nos preparando para a chegada do noivo. Você está preparado para a chegada do noivo? Para a chegada de Jesus Cristo, para essa grande festa nos céus? Vamos lá então, outra definição de igreja: edifício de Deus. Em Efésios 2:20, diz: vocês são como um edifício, estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos, lembra que nós falamos aqui, e os profetas colocaram, o ensinamento, a palavra de Deus. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Aqui, então, a igreja é comparada a um edifício que está sendo construído por Deus, cujo fundamento é Cristo. Então, o fundamento é Cristo. E você e eu, nós somos pedras. Imagina tijolinhos que vão sendo colocados aqui, né? E vai só crescendo a igreja, o edifício vai crescendo. Em Efésios 2, do 19 em diante, diz assim: vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, está aqui no verso 21, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário do Senhor. Então, cada pessoa que chega vai juntando mais um tijolinho, a gente vai crescendo, a igreja vai crescendo, esse edifício vai se expandindo. Glória a Deus por isso. Uma pedra unida a outra, colocada sobre o alicerce que é Jesus. Dia após dia, outras pedras estão sendo colocadas nesse edifício chamado igreja, edifício de Deus. Você já faz parte aí desse edifício de Deus? Outra definição de igreja de Cristo, nós vimos hoje, no culto pela manhã, rebanho de Deus. Atos 20, no versículo 28, diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados. A igreja de Cristo cuida de você e da igreja. Nós temos o privilégio de sermos chamados de rebanho, igreja de Cristo, ovelha, que tem como seu grande e supremo pastor Jesus Cristo, bom pastor, como vimos hoje. E vimos hoje que seguir o bom pastor, traz em nossas vidas algumas marcas, ou várias marcas, e marcas eternas. Como Davi disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Ele supre as nossas necessidades. É muito maravilhoso saber que nós temos um supremo e bom pastor eterno que é Jesus. Você já faz parte desse rebanho? Vamos lá. Outra definição de igreja de Cristo: família de Deus. Em Efésios 2,19, lemos há pouco: agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele, cidadão do céu. Quando você crê em Jesus, você sai de cidadão terreno para ser também cidadão celestial. Faz parte da família de Deus também, se tornando filho de Deus, como está lá em João 1, verso 12. Aquele que crê e recebe Jesus, Deus dá o direito de se chamar filho de Deus. A igreja é o nome da grande família de Deus. Sendo Deus o nosso Pai, somos irmãos uns dos outros, né? Você já deve ter notado, nós nos chamamos de irmãos, irmão fulano, irmã ciclana, né? Porque somos membros da mesma família, somos filhos do mesmo Pai. Isso é maravilhoso, né? Fazer parte dessa grande família, expressão do amor, o cuidado,
o interesse e a unidade em Cristo Jesus. Esse amor fraternal é a característica especial da família de Deus, a sua igreja. Em Hebreus 13:1 diz: continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Glória a Deus por isso. Muito bom quando a gente crê em Jesus e entra para essa grande família, né? Outra definição aqui de Igreja de Cristo: você e eu, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 3,16 diz: certamente vocês sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês, em nós. O Espírito Santo de Deus, nós somos casa de Deus. A partir do momento em que entrego a minha vida a Jesus, eu recebo o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu passo a ser habitação, casa de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20 também fala sobre isso. E ele passa a morar dentro da minha vida. Então a minha vida é casa de Deus, templo do Espírito Santo, lugar onde ele mora, e precisa estar bem limpinho, né, querido? Nós precisamos limpar essa casa, deixar ela limpa para o Espírito Santo de Deus agir. Então eu também sou, você também é igreja de Cristo individualmente. Você sabe que o conceito antigo de igreja, né, não é um conceito simplesmente bíblico, é um conceito criado desde lá de Constantino, imperador Constantino, principalmente, que institucionalizou a igreja. As pessoas então diziam que a igreja é um local, né, um prédio onde Deus está lá dentro. Deus só está lá dentro. As pessoas tinham até medo de entrar. Então, Jesus Cristo mostra para nós, então, a igreja do Novo Testamento nos mostra, o próprio Senhor nos mostra que nós somos habitação. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Nós somos agora casa. Esse templo agora somos nós. Ele passa a habitar dentro de nós, desde lá do Pentecostes, da vida do Espírito Santo. Nós somos a habitação de Deus. E para a gente finalizar, qual a importância de fazer parte dessa família? Qual a importância de fazer parte dela? Você ouvirá a palavra de Deus proclamada no púlpito, ensinada na escola bíblica, nos grupos, nas casas, né? Nas nossas células. E essa aprendizagem gera saúde para nós, saúde espiritual. Cada vez que você ouve um líder de célula, um pastor, um professor, ou mesmo um irmão, compartilha com a gente lá, a gente aprende uns com os outros, né? Como dizem provérbios, assim como ferro afia o ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Então, Deus nos ensina através das pessoas também. Nós aprendemos a conhecer a vontade de Deus através da sua palavra. Somos alimentados, nós falamos sobre isso hoje na mensagem. O Senhor nos alimenta através desse rebanho. No rebanho há alimento para nós crescermos fortes, saudáveis e frutíferos. Você também será fortalecido, encorajado através da comunhão uns com os outros. Como é gostoso a comunhão, né, querido? Como é bom, como as pessoas, então, valorizarem ainda mais o estar juntos nesse tempo de isolamento, nesse tempo de quarentena. Comunhão é a amizade dos cristãos uns com os outros e com Jesus. Tá? Não é só amizade uns com os outros. A amizade uns com os outros, o pessoal do mundão também tem. Mas a diferença da comunhão é que Jesus está no meio. Esse é o grande diferencial. Todo crente, ele precisa da força, da proteção e do ânimo que temos na comunhão de uma igreja. Então, dizer que eu sou igreja de Cristo, mas eu não faço parte desse ajuntamento, você está com a definição errada acerca de si mesmo, viu, querido? Então, a igreja de Cristo está junta. Óbvio que num tempo como esse de isolamento, a gente tem que respeitar as leis, a gente tem que preservar a vida acima de tudo, mas podendo estar, obviamente você deve estar junto da igreja como ajuntamento, como encontro do corpo de Cristo, como união ali do corpo de Cristo. Então, não se esqueça disso, isso é fundamental para a sua saúde espiritual, fundamental para a sua vida, para o seu relacionamento com o Senhor. Você encontrará um lugar para servir melhor a Cristo. De alguma forma, Deus deu para você um dom para você exercer. Nós já falamos aqui acerca dos dons. Deus dá o dom para você, para mim, não para o nosso simplesmente usufruto, mas para que a gente possa abençoar o próximo. Como é que você vai exercer o seu dom dentro da tua casa? Sem fazer nada para o Senhor, sem estar no ajuntamento do corpo de Cristo, sem estar cumprindo a vontade de Deus, sem estar se capacitando. Isso quer dizer que somos membros do corpo para servir
a Jesus e outros membros, outras pessoas. E não se esqueça que você tem a sua função nesse corpo, no corpo de Cristo. Em 1 Pedro 2, verso 9, diz: mas vocês são raça eleita, sacerdote do rei, nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para quê? Para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Vocês são a igreja de Cristo. Nós temos uma missão aqui na terra. E, resumindo aqui então, para a gente fechar a nossa aula de hoje, cremos que a igreja tem Jesus como pedra angular, como a pedra fundamental, a sua rocha de sustentação, sobre a qual ela foi construída, tendo como alicerce inicial os apóstolos escolhidos por Jesus para dar início à sua igreja e à sua continuidade através de você e de mim, através de nós. Então lembre-se o seguinte: Jesus é a pedra fundamental, a pedra angular. Quando ele fala em relação àquilo, em relação a Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é sobre o ensinamento que ele deixou, sobre a doutrina dos apóstolos, como diz a palavra, através deles, desses apóstolos, então, que iniciaram a igreja de Cristo. Cremos que a igreja verdadeira é composta de todas as pessoas que foram regeneradas pelo Espírito Santo e pela semente incorruptível da palavra de Deus, mediante a fé salvadora em Jesus. Não é porque você vai à igreja que você é igreja. Você é igreja quando você crer e recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a sua vida expressa, então, essa transformação, esse encontro com Jesus Cristo. Cremos que a igreja é a noiva, o corpo de Cristo, da qual ele é o Senhor, o cabeça e supremo pastor, glória a Deus, que voltará dos céus para buscá-la e unir-se a ela. Glória a Deus por isso. Cremos que a missão da igreja de Cristo é proclamar o evangelho a todas as pessoas, anunciando os atos maravilhosos de Cristo, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, tornando cada um de nós, a sua igreja, verdadeiros discípulos de Jesus. Glória a Deus, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quero deixar alguns versículos com você para a gente finalizar. Apocalipse 21, verso 2 e 9, ou melhor, Apocalipse 19, versos 7 a 9, diz assim: alegrem-se, vamos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Lembra? Quem é a noiva? A igreja. Nós somos a igreja de Cristo, a sua noiva. O Cordeiro é Jesus. Está anunciando aqui o casamento. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Quem são os convidados? Os convidados, felizes são os convidados, aqueles que aceitaram o convite, aqueles que foram convidados e aceitaram. Esses são extremamente felizes, porque lá no capítulo 21 de Apocalipse, verso 2 e verso 9, diz assim: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. João, então, Deus deu a ele essa visão celestial do encontro de Jesus com a sua igreja. E no verso 9, o anjo diz: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Glória a Deus. Essa visão celestial, ela no tempo de Deus já aconteceu, já se cumpriu. E você, querido, já é a igreja de Cristo? Já entregou a sua vida para Jesus? Perde tempo não, meu irmão. Aproveita a oportunidade hoje e se torne igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque o noivo, ele está chegando. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula em nome de Jesus.